Olá pessoal, aqui os Visionários da Fé, mais uma semana fazendo essa live, fazendo essa pregação aqui no YouTube. Eu sou Ricardo Freitas. Eu sou Thiago Rosário. Essa semana, o nosso tema dessa semana é Deus lembra de você. Não é uma pergunta, é uma exclamação. Deus lembra de você, certo? Às vezes passamos pelas lutas e achamos que ninguém está nos enxergando, Thiago. Às vezes as pessoas acham que elas estão sozinhas, né? Isso. Que ninguém entende elas e que até Deus não está olhando para elas. Mas como o senhor falou o tema aí, Deus lembra de você, independente da situação. Independente da sua crença religiosa, da sua cor, ou daquilo que você crê, aquilo que você acredita, certo? Quando você planta coisas boas, né, você vai receber coisas boas. Então, é por isso que essa passagem está bem claro. Deus lembra de você. E o primeiro versículo que a gente vai citar aqui, Thiago, é 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Né? Antes de começar esse versículo, antes de a gente começar a entrar na passagem, Thiago, eu estava comentando aqui com o Thiago, e agora vou comentar mais, que Davi, por incrível que pareça não, ele era o caçula, né? A gente para pensar, o filho caçula é o mais protegido, é o mais lembrado da família ou não? Hein, Thiago? Com certeza é o mais protegido, né? E o mais lembrado, né? Mais mais chama a atenção da família, né? Geralmente alguns dizem que é a ovelha negra da família, né? Geralmente. Verdade, tem essas situações também. Que o caçula é a ovelha negra da família, que a família se preocupa com ele, guarda ele e protege ele. Agora nesse versículo, Thiago, você também que está assistindo essa pregação, fica bem claro que esse posto, mesmo sendo de Davi, ele era esquecido. Hein? Ele era esquecido. Ninguém lembrava dele, até os irmãos, né? Desdenhava dele, né? Às vezes quando os irmãos sentavam à mesa, né? Ninguém lembrava de Davi, ninguém esperava Davi, né, para se sentar à mesa. Isso mesmo. Né? Agora uma coisa que me trouxe muita atenção, né? Sabe quando você assiste uma novela, um programa, um filme que conta essa passagem da Bíblia, fica bem claro que a mãe de Davi lembrou de Davi. Mas na Bíblia isso não existe, não. Você já reparou isso? Verdade. É uma coisa romântica, né? Porque não, a mãe de Davi lembrou de Davi. A Bíblia não declara isso. Em momento nenhum a mãe de Davi fala assim, Jessé, lembra de Davi. Em momento nenhum a Bíblia cita essa atitude dela, né? Aí entra aquele versículo, Thiago. Mesmo que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu não vos esquecerei. Verdade. Tem gente que até se assusta quando vê essa passagem, né? Como é que pode uma mãe esquecer de um filho? É só você ver quantos noticiários você já viu, Ricardo, de mães que abandonaram recém-nascidos na rua. Isso mesmo. E tem a palavra de Deus se cumprir, né? Ainda que uma mãe possa se esquecer de um filho, eu todavia jamais me esquecerei de você, né? Então é isso que deixa claro o que Deus está falando. Deus, ele nunca esquece de ninguém, absolutamente ninguém. Antes que a gente fosse gerado no ventre materno, ele disse que eu já nos conhecia, né? Isso mesmo. Você vê como Deus nunca esquece de você. Antes de você vir, ele já sabia quem você era. Isso mesmo. Isso aí é impactante, porque se você for reparar, Thiago, como eu iniciei, a mãe de Davi não lembrou de Davi. E Thiago e Davi, assim, mostrando assim uma planagem em relação a essa história, né? Que as mães é impossível de esquecer dos filhos. Então o versículo fala como? O versículo fala bem assim, ó. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda, falta um menor. Quer dizer, Jessé teve que ser perguntado sobre Davi. Acabou os filhos, foi, Davi. Acabou os filhos, foi. Quer dizer, nem nessa situação, Jessé, o próprio pai, lembrou de Davi. Às vezes isso é difícil. Isso dói. Tem jovens que os próprios pais não lembram deles. Não dão atenção, né? Não ouve o jovem, né? Não é à toa que o tráfico de drogas abraçam eles. Verdade. Às vezes os pais nem lembram que tem filhos praticamente. Tá certo, trabalho o dia todo. Mas e à noite? Pelo dia? Uma oração, uma bênção ao filho. Deus lhe abençoe, meu filho. Essa passagem bota bem claro que ele teve que ser perguntado se faltava alguém. E olha que, pelo que eu vi aqui na história, quando você lê a Bíblia, né já fala chamar o senhor de Davi. Ó,
pela passagem, pela parte que está passando aqui na Bíblia, fica bem claro que Davi era o mais trabalhador deles. É verdade. Era o mais trabalhador, era o que não era o preguiçoso, que lutava pela riqueza do pai, protegia as ovelhas, e ainda assim não tinha um valor merecido. Merecido. Isso é de deixar o coração de qualquer filho doente. O pior de tudo de Davi, né? Que ele fazia isso tudo, ele não tinha reconhecimento de ninguém, nem do pai, nem da mãe, dos irmãos, era tantos irmãos, ninguém dava a mínima para Davi, era como se fosse um qualquer. Então você vê que Davi já foi crescendo naquele ambiente ali, ele sempre, a opção de Davi nunca foi ser forte ou fraco, ele tinha que ser forte o tempo todo. Isso mesmo. Porque acho que não tem coisa pior do que você ser rejeitado pela sua família. Um lugar que é para você ser acolhido, né, Ricardo? Com certeza. Você é rejeitado, desprezado. Então Davi, ele aprendeu a ser forte desde ali. Então eu creio que foi por isso que Deus, ele escolheu Davi também, né? Isso Ele mesmo. viu ali, Davi, toda a situação que Davi estava passando, era Deus preparando já Davi para assumir o posto de rei, né? Sabe o que eu percebi, Thiago, também? Se vocês assistirem o nosso último vídeo antes desse, você vai ver que a gente pregou sobre fazer como se fosse para o próprio Deus. E ele fazia como se fosse para quem? Para Deus. Tudo. Os maiores salmos de Davi foi quando ele estava tomando conta de quem? Das ovelhas. Ou seja, trabalhando para Deus, né? E adorando a Deus. Outras palavras, ninguém estava lembrando de Davi, não importa. Mas eu faço o meu melhor, que é para Deus. E naquela época, Ricardo, não tinha ninguém, não tinha pastor, não tinha bispo nenhum para orientar Davi, né? Ensinar Davi as coisas. Nenhum líder. Davi sozinho desenvolveu aquela intimidade com Deus. Não existia igreja naquela época. Mas Davi manteve aquela intimidade com Deus, né? Isso mesmo. Isso é importante também. Davi manteve intimidade com Deus sem precisar de líderes. É claro que tem certos momentos que você vai ter que precisar receber uma passagem, uma palavra de um líder tal da fé. Isso é fato. Não estamos dizendo aqui que isso não existe, pelo amor de Deus. Se não fosse assim, Jesus Cristo não vinha para a terra, né? Só que tá aí, Davi, ele fazia diferença mesmo sozinho. Às vezes é isso que está faltando, você fazer como se fosse para o próprio Deus. E a Bíblia fala bem claro que Davi enfrentou uma ursa. Sabemos que ursa fêmea, né? Sempre os animais, as fêmeas, são mais agressivos. Né? E ele enfrentou uma fêmea, ursa, e um leão para salvar uma ovelha. Por isso que Deus se apaixonou por Davi. Deus se apaixonou por Davi por esse aspecto de Davi. Imagina o que ele faria, o que ele fará pelo meu povo. Foi assim que Deus imaginou. Diferente de Saul. Mas a pregação não é sobre Saul. A pregação também não é sobre Davi. A pregação é: Deus lembra de você. Essa é a pregação. Sabe o que vai fazer Deus lembrar de você? É você dar o seu melhor aonde você estiver. Você pode estar dentro de um esgoto, escondido, dentro de um buraco, de uma fossa. Se você dá o seu melhor lá dentro, Deus vai lembrar de você, né? Exatamente. Foi o que aconteceu, nos fugindo um pouco do tema da Davi, foi o que aconteceu com José, né? Com certeza. Eu acho que a gente pregou no vídeo retrasado. José, onde ele ia, ele era excelente em tudo que ele fazia, independente do local que ele estava. Então, às vezes as pessoas ficam assim: é porque eu tô nesse lugar aqui, ninguém me rejeita, eu não vou. E acontece muito em empresa isso. Meu patrão não me valoriza, faz isso comigo, eu não vou dar o meu melhor aqui, né? Ele não é nem diga que eu faça isso. Mas a própria palavra de Deus, fazer tudo como se fosse para Deus, independente que seu patrão seja bom ou ruim. Porque qual a recompensa tem de você fazer o bem só para quem é amigo seu, quem é chegado seu? Não existe recompensa nisso. A própria palavra fala que a recompensa sua vem quando você faz o bem a quem não merece. Não é verdade, cara? Com certeza. Quando o seu patrão ali é um patrão miserável, não te valoriza, mas você sempre está dando o seu melhor ali, ó. Tá dando o seu melhor como se fosse para Deus. Pode ter certeza que é inevitável. Possa ser que você não receba de imediato, mas tenho certeza que Deus, ele vai te honrar no momento certo. E você vai colher o fruto daquilo que você fez naquele momento, né, Ricardo? Com certeza. Olha o que o Thiago acabou de falar. Mais uma vez, ele falou agora aqui o que eu ia dizer no final. Sem eu ter dito nada pra ele. A gente não conversou a semana toda, não foi, Thiago? É verdade. E olha o que o Thiago acabou de falar. Olha o versículo final que a gente vai botar aqui agora. 1 Samuel capítulo 17, versículo 18. 58, quer dizer, perdão. E disse-lhe Saul:
Disse-lhe Saul: de quem é filho jovem? Olha a resposta de Davi. Ele podia muito bem dizer assim: não, eu tô sozinho. É mesmo. Foi como o Thiago acabou de falar aqui agora. Ah, o meu patrão não merece nem que eu dê o meu melhor. Não merece. Já acabou de falar aqui agora. Olha o que Davi responde. Prontamente, Davi responde: filho de teu servo, Jessé. A primeira coisa que ele engrandeceu aqui foi o nome do próprio pai. Pai dele. Ele honrou o nome do próprio pai. Esse versículo foi depois que ele matou Golias. Matou Golias. Ele recebeu várias premiações. Ele poderia ficar sem pagar imposto. Ainda se casaria com a filha do rei. E a primeira coisa que ele fala aqui é do pai dele. O pai dele que praticamente foi ingrato com ele. Não deu valor para Davi. Desprezava Davi, né? Isso aqui é grandeza do verdadeiro cristão. Ele perdoar só com as palavras. É difícil, Thiago. Não é fácil. Não é fácil, não. Isso aqui é a pureza, a riqueza, o ouro do cristianismo. Você olhar para o cara que está ali perseguindo, a pessoa que está ali perseguindo, que coloca você lá embaixo, e você perdoar. E você olhar com um olhar de misericórdia. Um olhar, né, de misericórdia. Que a vontade é de dar fim. A sua carne grita para fazer o contrário, né? Isso mesmo. E ainda assim, nessa situação, Davi olha para o rei Saul, e fala: olha, eu sou servo, sou filho do teu servo Jessé. Isso aqui é impactante, porque às vezes é o que está faltando, você dar o seu melhor, como se fosse para o próprio Deus, e depois que você receber sua glória, receber sua bênção, você não desprezar quem está lá atrás. Exatamente. Quem ficou para trás. Que às vezes é isso que acontece, Thiago. A arrogância, a prepotência, o orgulho sobressai a pessoa. A pessoa olha para a pessoa que está atrás, que ficou para trás porque ela foi abençoada. Agora eu estou abençoado, eu não olho para você mais não. Você para mim não existe. E é um erro, né? É um erro gravíssimo. Porque o mundo, para Deus, é como se fosse uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está onde? Exatamente. Lá embaixo. Olha José. José um dia está servindo, né, um homem que era braço direito do rei, de Faraó. Outro dia está preso. E ele era a mesma coisa na prisão como ele era na casa de Potifar. Isso deixa bem claro, né, que em cada ambiente que José estava, né, eles permaneciam o mesmo, ou seja, você não pode deixar que a bênção venha mudar o seu caráter, a sua personalidade, né? Porque tem gente que quando recebe uma bênção, ela muda completamente o caráter dela, né? Ela muda a humildade dela, ela se vende fácil por causa de uma bênção. Com certeza. Isso que aconteceu com Esaú, né? Então você não pode se vender quem é a sua essência, você não pode vender a sua essência. Você não pode mudar a sua essência por causa de uma bênção. Não, você não pode fazer isso. Você tem que manter a sua essência. Por isso que é importante você saber quem você é e você se conhecer. Porque se você receber uma bênção, se você se conhecer, você vai se corromper. Verdade. É como diz uma passagem que a posse antecipada de uma bênção, no final não será abençoada. Então você tem que ter cuidado com isso, tem que ter essa sensibilidade. Para você não deixar que a bênção venha te corromper. Você tem que ter essa sensibilidade, né, Ricardo? Com certeza. Pessoal, infelizmente a nossa pregação hoje acabou, certo? Eu vou colocar aqui embaixo um filme contando a história de Davi, para que vocês possam assistir. E lembre-se, Deus lembra de você. Não é uma pergunta, é uma exclamação meu. Deus lembra de você. Deus lembra de você. Onde você estiver, aonde você for, Deus sempre vai lembrar de você. Beleza? Até a próxima. Compartilha esse vídeo se você gostou. Dá um like aqui embaixo, né, Thiago? Compartilha. Segue a gente no Instagram também. A gente vai colocar aqui nossos links no nosso Instagram para que vocês possam acompanhar a gente também, certo? Valeu. Até a próxima. Visionários da Fé.